Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No programa de hoje, vamos falar dos impactos do relatório sobre mudanças climáticas nos Estados Unidos. O documento alerta para a necessidade de medidas para se evitar, inclusive, a queda no PIB americano. Mas o presidente Donald Trump acha que tudo isso é um exagero. Veja na reportagem. O alerta veio do próprio governo. A Quarta Avaliação Nacional do Clima é um documento elaborado por 300 cientistas de 13 agências oficiais dos Estados Unidos. O relatório diz que, se não forem adotadas políticas para diminuir os efeitos das mudanças climáticas, o produto interno bruto norte-americano pode cair 10% até o ano de 2100. O presidente Donald Trump reagiu com o habitual negacionismo. Ele disse que simplesmente não acredita nas previsões alarmistas do relatório. É como se a Casa Branca não acreditasse na própria Casa Branca. A briga de Trump com os ambientalistas não é de hoje. Desde a campanha para a presidência, ele prega e trabalha contra as restrições ambientais às atividades econômicas. Uma batalha longe do fim, para azar do planeta. O assunto realmente é delicado. Para debater o tema, nós convidamos Gustavo Lüdmann, especialista em política sobre mudança do clima, e a doutora em Direito Ambiental, Flávia Frangetto. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Agora não é mais reportagem. Agora é um estudo feito por pessoas, por especialistas americanos, em relação... São mais de 1.650 páginas desse relatório. É um documento denso e alerta para até problemas econômicos nos Estados Unidos. Por que o Trump não acredita que a Terra está ficando mais quente? Saber se ele de fato acredita ou não acredita, eu acho que isso é uma questão difícil de saber, né? Na posição que ele está, né, como político, eu acho que existem mais pressões sobre ele que fazem ele dar maior ou menor importância para um relatório técnico, dependendo das pressões políticas que ele sofre. Você acha que empresas americanas, lobistas americanos ligados ao Partido Republicano podem pressionar o Trump a ponto dele não considerar essas informações científicas, é isso? E eu não sei se é não considerar. Eu acho que com certeza ele sofre essas pressões, mas eu acho que é mais uma questão de acreditar que ele deva levar isso em consideração como homem à frente do governo americano, ou se ele é de uma visão, ou vamos dizer assim, as forças que o levaram à frente do governo americano acreditam mais que isso deva ser deixado ao mercado resolver do que ser regulado pelo presidente norte-americano, ou talvez mais precisamente, eu acredito muito que o próprio governo americano, às vezes, tente minimizar, ou os políticos, né, que dão a cara do governo americano, tentem minimizar a questão por conta dela estar fixa hoje numa negociação multilateral, onde os Estados Unidos não têm a força que ele tem normalmente nos acordos bilaterais que ele faz. Aí ele quer pegar a bola do jogo e levar para casa, ele quer sair do jogo. Eu diria que os republicanos têm bastante essa posição. Perfeito. Né? É possível que o mercado possa regular essa matéria? Ou há necessidade de governos montarem políticas públicas com apoio de congressos, de parlamentos, para que o mundo fique mais confortável e mais saudável? Ambos. Eu acho que é um trabalho conjunto, inclusive da sociedade também. Os indivíduos também podem dar a sua contribuição na parcela de contribuição de mitigação dos gases de efeito estufa no dia a dia, nas suas atividades. Tem uma percepção muito grande do quanto o Estado, né, enquanto governo, está mais alinhado ou menos alinhado a um discurso climático. Aí temos vários exemplos e vários países que têm uma visão mais cética em alguns momentos e outros que têm uma visão mais, eu diria até realística, conforme a sensibilidade que aquela comunidade ou aquele grupo de pessoas já tem quanto às questões ambientais de uma forma geral. Como que a senhora analisa a posição do governo americano hoje em relação às mudanças climáticas?
Eu acho que a capacidade de os estados norte-americanos perceberem a mudança do clima quanto aos impactos negativos que ela provoca está muito saudável, porque os estados têm regulado esse assunto de alguma maneira, trabalhando até possíveis, por exemplo, mercados relacionados a questões de valorização das atividades de redução de emissão, seja por uma questão de competitividade ou seja por uma questão mesmo de qualidade de vida interna. Por exemplo, se a gente citar aqui o estado da Califórnia. Que foi vítima recentemente do maior incêndio da história local. Exato, e que tende a se agravar, né? Quer dizer, os episódios, não necessariamente todos os episódios relacionados ao aumento da temperatura, ou fenômenos da seca, que é algo natural, eles estão associados ao problema antrópico da mudança do clima. Mas suponhamos que ao longo do tempo esses eventos, como eventos extremos, se intensifiquem, como isso tem acontecido em vários lugares do mundo. Uhum. E esse relatório, inclusive, mostrou o quanto eles têm, em alguns casos, tido uma relação muito séria, muito forte, com o aumento da concentração de gases de efeito estufa. E daí as responsabilidades, né, compartilhadas ou os acordos que podem vir a ser feitos e aqueles que já foram celebrados no sentido de reduzir mesmo essas emissões, de tentar prevenir, porque é pior, né, remediar. A melhor ciência de clima se encontra hoje nos Estados Unidos e desacreditar a ciência do clima é um desserviço porque, como a Flávia falou, para você poder ter ações de caráter voluntário também, elas são inviáveis se não houver o entendimento do que são as mudanças climáticas. Né? Perfeito. Desde 2015, os Estados Unidos vem quebrando recordes de emissão de carbono. Eu me lembro, no começo dos anos 2000, eles não ligavam muito para o chumbo na gasolina. Tinha uma gasolina lá que era altamente contaminante, eu morava lá na época, você parava num posto de gasolina, era um cheiro horroroso e rolava assim mesmo. O fato é que de 2015 para cá foram vários recordes negativos de emissão de carbono e estima-se que os prejuízos cheguem a 400 bilhões de dólares hoje. E esse total ainda pode ser ampliado se medidas de contenção de emissão de contaminantes não forem tomadas. O relatório, ele estabelece dados econômicos mais agudos ou ele mergulha mais, ou ele paira mais sobre a superfície mesmo climática, com dados de emissão, etc. Como é que a senhora analisa esse relatório? Eu analiso muito como subsídio para tanto a formulação de políticas públicas, quanto para o cumprimento daquilo que já está acordado. A minha percepção dele é muito assim como se fosse um relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, que é mundial. No entanto, nesse caso, foi focado nos Estados Unidos. A relação com a economia, ela é realmente direta, uma vez que os impactos negativos, uma vez configurados sobre a natureza, ou seja, a resposta que a natureza dá, como se fosse um desequilíbrio, né, em relação ao que pode acontecer, como, por exemplo, o aumento da temperatura, entre outros impactos negativos. Então, suponhamos ali, então, no setor da atividade agrícola, né, em que determinada produção não possa mais ocorrer, porque aquela temperatura não consegue se multiplicar aquela espécie não consegue se multiplicar naquela temperatura. O que fazer com isso? É um impacto direto na economia. Eu vou pegar a sua pergunta e vou fazer assim, passar para ele. O que fazer com isso? Biólogo e formulador de políticas públicas. Existe uma questão que você consegue modelar razoavelmente fácil, muito entre aspas, né? Me desculpem os pesquisadores da área em dizer que isso é fácil, mas fácil em comparação com o que eu vou dizer em seguida. De você falar de mudança de aptidão dos locais para você fazer determinados plantios. Então, acontece muito isso no quarto relatório do IPCC. Eu lembro que só tínhamos dois fenômenos já percebidos na nossa,
onde o Brasil se encontra, que seriam um princípio de savanização da Amazônia, que seria um impacto ruim, mas teria um impacto bom de que no Sudeste brasileiro a economia agrícola estaria melhorando por conta das mudanças climáticas. Você falou da savanização da Amazônia, mas se nós tivermos um clima alterado na Amazônia, nós teremos fatalmente um problema de chuvas para o resto do país, até porque a chuva do Sudeste, ela nasce na Amazônia. Estou errado, não? Não. De fato, o que nós chamamos de evapotranspiração, né, que é aquela a umidade que sobe do sistema terrestre para formação de nuvens, né, para o INPE fala em rios voadores, né? Esse termo acho que não é uma coisa assim muito consensual usar o termo rios voadores, mas de fato há uma formação de nuvens. Bom, elas começam nos oceanos e elas vêm entrando nos continentes, né? Pelos ventos alísios e tal. E a própria precipitação, ela realimenta os solos, que por sua vez são, né, onde existem as raízes que sugam isso, né? As folhas são as forças motrizes disso com o calor do sol, e essa umidade ela volta. Então para a atmosfera, e você tem uma nova formação de nuvens, assim como você também tem a própria precipitação. Ela é, às vezes, causada por substâncias que saem da copa das florestas para o alto. Mas se eu tiver uma savanização, eu mudo tudo isso. Exato. Você quebra esse ciclo hidrológico da maneira como ele está. E aí você tem um novo sistema. Isso tem gente tentando modelar também como isso ocorre, e você tem aí cenários muito ruins, né, para a agricultura por conta dessa menor precipitação em outras regiões por conta dessa quebra desse ciclo hidrológico. Nós voltamos daqui a pouco a esse tema, logo após a nossa pausa. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre mudanças climáticas nos Estados Unidos. O relatório desse grupo de estudiosos americanos fala de problemas que podem acontecer no Alasca e no estado de Louisiana. Chega a dizer, inclusive, que se medidas não forem tomadas aquecendo parte dos Estados Unidos, esses dois estados sofreriam muitas inundações, as pessoas deveriam ser retiradas desses dois estados. Como é que a senhora analisa isso? Tratativas terão que ser feitas internamente, dentro do Estado como país, né? Sim. Dos Estados Unidos, para verificar como vão, na relação com outros países, recepcionar em termos de títulos migratórios, e aqueles que são ali internamente impactados também serem tratados de uma maneira ali com alguma, digamos, equidade ou algum outro valor jurídico que prepondere ali. Recentemente, surgiu um termo que me agrada muito, porque diz relação a um que eu denominava como sendo livre no ambiente, que agora na COP24 da Polônia, em Katowice, foi colocada a expressão Climate Passport. Achei bem interessante, para aqueles que tivessem que se retirar e que estão começando a ver que terão que sair de algumas ilhas asiáticas por força do aumento do nível do mar. Um país como os Estados Unidos, que não concorda com o Acordo de Paris, como é que ele pode estabelecer uma política interna, nacional, com benefícios tributários, para beneficiar o clima? Qual é a saída? Deveria ser um constrangimento diplomático você tomar medidas contra a mudança do clima e sair de um acordo multilateral com o argumento de não acreditar no fenômeno, né? Isso Exato. Deveria, né? Estamos passando por tempos estranhos no mundo hoje, mas deveria ser sim um constrangimento diplomático. É difícil de prever como que o governo norte-americano vai sair dessa encruzilhada que é mais, vamos dizer assim, das aparências, né? Eu só quero fazer uma contextualização aqui sobre a COP24, que foi feita na Polônia, na cidade de Katowice, e em relação ao Acordo de Paris. Esta reunião, a COP24,
ela estabelece o que cada país deve fazer para que esse plano do Acordo de Paris seja cumprido, como redução de emissão de carbono e também redução da temperatura da Terra em até 2 graus para os próximos 20 anos, salvo engano. Só que se eu nego o Acordo de Paris, eu estou negando também a redução da emissão de carbono e, ao mesmo tempo, eu nego a reduzir a temperatura que está subindo no planeta. É uma contradição e tanto do ponto de vista humanitário, doutora, ou não? Eu responderia apenas do lado jurídico. Só o lado se jurídico. Possível. Pois não, se por favor, me permite. por favor. E aí eu tenho que abrir o espectro. O Acordo de Paris, ele é um protocolo adicional à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ambos são tratados. Tratados, ou eu digo, acordos multilaterais, né, em que vários países, verificando que o problema da mudança do clima é um problema global, né, a mudança global do clima, perigosa, até chegou a ser qualificada, mudança perigosa do clima, se usa muito essa terminologia. No caso da Convenção do Clima, a gente chegou a ter na fase inicial o protocolo de Quioto, tão somente, que criava os seus instrumentos, como, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, do qual o Brasil participava na qualidade de, entre aspas, exportador de créditos de carbono, que auxiliavam a parcela dos países a cumprirem uma porção das suas obrigações de reduções de emissão, com custo-efetividade e tudo. O protocolo de Quioto, em determinado momento, sofreu, digamos, entre aspas, uma crise, né? E com essa crise acabou por levar a toda uma negociação paralela em que se cogitou haver um outro protocolo, daí surgiu o Acordo de Paris. A grande questão do Acordo de Paris, inicialmente, nessa minha leitura jurídica, era se ele teria enforcement, ou seja, se ele teria um poder de cogência ou ele não teria um poder de cogência. O que é um poder de cogência, doutora? Se ele teria capacidade de fazer com que os países o cumprissem e, se não cumprissem determinados preceitos, serem responsabilizados por isso, ou seja, se ele teria uma consequência do não cumprimento ou não. Aí nós temos uma situação também curiosa, porque recentemente países europeus, quando souberam que o Brasil poderia também se retirar do Acordo de Paris, disseram que, olha, se retirarem, nós não vamos mais comprar commodities agrícolas do país. Agora, não fazem isso para os Estados Unidos, é um jogo muito contraditório, né? Quando o Brasil pensa em negar um acordo europeu, ele é imediatamente lembrado que não vão mais poder comprar a soja, o milho, a carne, o frango de produtores brasileiros. Qual é a sua opinião, doutor? Passados-se vários anos, né, de 92 a 97, sem você ver nenhuma mudança significativa do comportamento dos países em relação às suas emissões, e houve a necessidade aí de se fazer um novo acordo abaixo da convenção, que foi o Protocolo de Quioto, e que começou aí também com uma fase experimental quase, né, de exigência de redução aí de 5% das emissões dos países ricos. Né, e também não vislumbravam que a China, por exemplo, e outras economias menos desenvolvidas também chegassem ao grau de desenvolvimento que tem hoje e todo esse contexto que a gente sabe, e chegou-se então ao Acordo de Paris. Mas nesse ínterim, a geopolítica mudou de tal maneira também que, ou não sei se é só a geopolítica que mudou, ou existe também essa questão dos republicanos nos Estados Unidos que nunca concordaram com os Estados Unidos estarem nessa negociação multilateral, se submetendo a obrigações no multilateralismo da maneira como se submete na Convenção Quadro sobre Mudanças do Clima. Tanto foi que eles não participaram do Protocolo de Quioto, até participam das negociações, vão nas salas, mas mais como ouvintes, né, do processo. Eles não se comprometem no Protocolo de Quioto, onde foram estabelecidas as metas para a redução. Os Estados Unidos chegou a ser signatário, mas por conta da pressão dos republicanos, o Senado norte-americano não ratificou o acordo. Se o Brasil sair do Acordo de Paris, se alguém decidir fazer isso, num futuro próximo,
O que acontece com o Brasil? Então, as responsabilidades que o Brasil tem perante a Convenção, com ou sem Acordo de Paris, permanecem nesse cenário. O Acordo de Paris, ele estabeleceu uma forma, eu diria, de baixo para cima, um pouco mais, entre aspas, socialmente aceitável, em que o Brasil diz, perante a comunidade internacional, a quantidade de redução de emissão que ele será capaz de entregar num determinado prazo. Se, então, o Brasil não quer trabalhar desta maneira, a grande pergunta vai ser, então, como o Brasil vai trabalhar para atender aquilo que já foi determinado pela Convenção do Clima, que é a estabilização dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. O detalhe é que isso, transposto ao direito brasileiro, é extremamente sério, porque daí a pergunta seguinte será, a Constituição Federal determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, como você, tendo essa proteção jurídica para exercício de todas as atividades econômicas, se afastará de uma responsabilidade de entregar a sua contribuição, que também é local, embora tenha aquele comprometimento perante a comunidade internacional, de estabilização dos níveis de gases de efeito estufa da atmosfera. Interessante esse ponto, eu só queria botar um pouco mais de tempero aí. O presidente do BNDES, Joaquim Levy, ele usou um argumento muito próximo desse que você está usando agora, Flávia, dizendo o seguinte, ele era do Banco Mundial, que trabalha com dados bastante consolidados sobre mudanças climáticas e prejuízos financeiros, é um banco, tá certo? Com viés socioeconômico, e ele diz o seguinte, se não forem respeitadas as variações climáticas, se não forem tomadas medidas de contenção, de mitigação, haverá sim prejuízo econômico para o setor agropecuário, atingindo principalmente as camadas mais pobres da população brasileira. Isso vale para o mundo inteiro. Qual é a sua opinião? Não, isso volta ao que a gente estava falando antes, né? O fator complicador, porque uma coisa é você modelar a aptidão agrícola baseado na mudança que o clima vai ter, você mantém o solo, você muda a quantidade, a precipitação, o calor, né? As temperaturas mínimas e máximas, e você modela isso e você vê lá, bom, tudo bem, não vou mais poder plantar soja, vou poder plantar milho ou qualquer outra substituição que você achar conveniente com base na aptidão. Mas o que é dificílimo de modelar é que o que são as mudanças do clima? As mudanças do clima são uma maior retenção de energia na atmosfera e nos oceanos, e elas causam diversas alterações. Dentre elas, talvez mais marcantes, são justamente os eventos extremos, e esses são dificílimos de modelar. Perfeito. Então, e essas causam prejuízos enormes e, pelo menos nos exercícios de modelagem, né, a modelagem econômica, ela segue a modelagem aí no setor agropecuário, por exemplo, da agropecuária, e como é dificílimo prever esses eventos e quais serão esses eventos, você também não consegue modelar qual é o tamanho do prejuízo. Perfeito. Então, isso é uma dificuldade que... Bom. E nesse ponto, Bob, perdão, a minha visão é muito otimista no que diz respeito a oportunidades que podem ser geradas trabalhando-se o direito sob o aspecto promocional. Ok. Não tanto punitivo, ele permanece, é uma dimensão, faz parte, né, você ter essa necessidade de uma coisa mais educativa, né? E olha, detalhe, o Comitê de Cumprimento do Protocolo de Quioto tinha 2 ramos. Era o ramo facilitador, que era esse mais educacional. Por exemplo, um determinado país conseguiu cumprir e ainda tem vantagem competitiva com isso. Que bom, como ele conseguiu? Gostaria de aprender desse modo, vamos fazer uma troca de tecnologia, entre aspas, ou de lições aprendidas ou oportunidades. E o outro era o ramo coercitivo. Né? A minha colocação no que diz respeito a essas visões de direito promocional é que a gente tem assim, um rol imenso a ser explorado positivamente para efeito de valorização das ações proativas de mitigação e de adaptação aos efeitos negativos da mudança do clima. Perfeito. Eu agradeço imensamente aos dois. Infelizmente, chegamos ao final de nosso programa. Foi
bastante interessante. E agradeço a você também que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.